Boa noite. Bancários aceitam proposta e encerram greve. 1º de maio em São Bernardo passa por reformas para receber o Paulistão de 2016. Começa a segunda fase da campanha contra o HPV em São Caetano. Prefeituras transferem o Dia do Funcionário Público para sexta-feira. E aqui na bancada eu converso com a nutricionista Renata Graziella. Hoje é terça-feira, 27 de outubro. Começa mais um J mais ABC. Após 21 dias de greve, bancários aceitam proposta e encerram a greve que foi realizada. Veja mais detalhes em nossa reportagem. Durante assembleias realizadas na última segunda-feira em vários estados brasileiros, os bancários decidiram encerrar a greve após aceitarem a proposta da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. O reajuste aceito foi de salários e pisos de 10%, sendo 9,88% de reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e 0,11% de aumento real. Além disso, haverá correção de benefícios como vales-refeição e alimentação. Na região, cerca de 240 trabalhadores compareceram na sede do Sindicato dos Bancários do ABC em Santo André. Referente aos dias parados, os bancos aceitaram abonar 53 horas de trabalho, 63% do total para quem tem jornada de 6 horas diárias. Para jornadas de 8 horas, serão abonadas 81 horas, 72%. Nos dois casos, restarão 31 horas, que serão compensadas 1 hora por dia, até 15 de dezembro. O estádio 1º de maio em São Bernardo está passando por obras para receber o Paulistão de 2016. O estádio localizado na Vila Euclides, em São Bernardo, vai receber os jogos da Série A do Campeonato Paulista no ano que vem. O projeto tem como objetivo ampliar e revitalizar os vestiários dos jogadores, dos árbitros e das áreas de apoio. As mudanças vão custar cerca de R$2 milhões e a previsão é de que tudo esteja pronto até o fim do ano. A remodelação dos vestiários completam as melhorias feitas há 5 anos, quando as arquibancadas foram aumentadas, além de ter modernizado a iluminação, o acesso das torcidas e as áreas da imprensa. As obras fazem parte do programa de recuperação e modernização dos equipamentos públicos destinados ao esporte e ao lazer da cidade. Vamos agora à previsão do tempo. Áreas de instabilidade avançaram sobre o estado. A frente fria já provocou uma chuva fraca. A temperatura média ao longo do dia foi de 19 graus na região. O sol até chegou a aparecer, mas em meio a alguns chuviscos que podem continuar agora à noite sobre o Grande ABC em determinados pontos. Veja agora a previsão completa para esta quarta-feira. Em São Caetano, a mínima prevista é de 18 graus e máxima de 24 graus. Na capital de São Paulo, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 20 de mínima e 26 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 21 graus de mínima e 33 graus de máxima. Veja no próximo bloco. Começa a segunda fase da campanha contra o HPV em São Caetano. E ainda, prefeituras da região transferem feriado do Dia do Funcionário Público para sexta-feira. Continue conosco, J mais ABC volta já já. E vamos agora àquele giro político com o nosso repórter Leandro Amaral, que se encontra agora ao vivo em Santo André. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Isabelle. Boa noite, amigos do J mais ABC. Isabelle, estamos aqui no coração de Santo André, bem em frente ao prédio do Executivo, a Prefeitura, porque hoje a notícia trata exatamente do dia a dia, do poder aqui da Prefeitura de Santo André. E tem conexão direta, Isabelle e telespectadores,
com São Paulo, capital paulista. Isso porque no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo hoje saiu o afastamento de um nome conhecido aqui na política de Santo André, Isabelle. Trata-se de Arnaldo Augusto Pereira. Para quem não se recorda, o Arnaldo Augusto Pereira foi secretário do Planejamento na gestão do ex-prefeito Aidan Ravin, que comandou a cidade entre 2009 e 2012. Arnaldo Pereira tinha trânsito no Paço, foi responsável inclusive por auxiliar na elaboração do orçamento, fazia algumas conversas com o prédio aqui do lado da Câmara Municipal, e eis que Arnaldo Augusto foi afastado por 120 dias da Prefeitura de São Paulo. Ah, Leandro, mas o que tem a ver São Paulo com Santo André? O Arnaldo Augusto, ele era o subsecretário de arrecadação da Prefeitura, ainda quando o Kassab era prefeito em São Paulo, antes de vir aqui para Santo André. Aí ele pediu uma licença lá de São Paulo e começou a atuar aqui em Santo André. E eis que quando o Aidan perdeu, ele voltou à Prefeitura de São Paulo e começou a ser investigado, porque ele é apontado como suposto mentor, como líder, o cabeça da chamada máfia do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. É aquela máfia que teria angariado 500 milhões de reais, ou R$500 milhão, ou seja, cobraria isso de empresários, de pessoas que teriam qualquer tipo de pendência com a prefeitura, eles faziam essa cobrança e, teoricamente, levariam esse dinheiro por fora. Segundo por parte da investigação, Isabelle, o Arnaldo chegou a angariar entre 2006 e 2007, os 2 primeiros anos dessa suposta máfia do ISS, 60 a 80 mil reais por semana, Isabelle. Isso só para ele, repito, que é considerado como suposto líder de toda essa máfia do ISS em São Paulo. Então, Arnaldo afastado em São Paulo, ele que era secretário aqui em Santo André, vai ficar nesses 4 meses na geladeira e neste período, se for realmente constatada toda essa situação, ele vai ser demitido da Prefeitura de São Paulo, assim como aconteceu com o número 2, com quem estava logo abaixo dele, Ronilson Bezerra, que também chegou a atuar aqui na Prefeitura de Santo André, também na gestão passada, inclusive no caso do Ronilson, ele chegou a ser preso em São Paulo, então o Arnaldo pode também ter o desfecho de ser demitido da Prefeitura de São Paulo. É uma conexão São Paulo-Santo André, mas é uma notícia da política que interfere diretamente aqui nas questões diárias, nas nossas premissas aqui do dia a dia, viu, Isabelle? Isso, portanto, então, o assunto mais relevante, saiu a publicação hoje no Diário Oficial de São Paulo, portanto, esse afastamento, e deve ter repercussão aqui nos próximos dias, tendo em vista que ele atuou em Santo André também, né, Isabelle? Nós vamos voltar no próximo bloco, Isabelle, aí com uma notícia um pouquinho mais animadora. Nós vamos falar de um homem e de um nome aqui do ABC que está fazendo aniversário hoje. É um nome muito conhecido e que neste momento está comemorando o aniversário no Ipiranga, em São Paulo. Inclusive vários prefeitos petistas, lideranças aqui da região se deslocaram até o Ipiranga para comemorar e assoprar as velhinhas com ele, viu? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais disso, viu, Isabelle? Voltamos ao vivo aos estúdios do J Mais ABC. Obrigada, Leandro. E São Caetano segue com a segunda fase de vacinação contra o HPV. Veja mais detalhes em nossa reportagem. A cidade de São Caetano segue até novembro com a segunda fase da campanha de vacinação contra o HPV. A expectativa da Coordenadoria Municipal de Imunização é vacinar novamente 2.407 meninas com idade entre 9 e 11 anos, que já receberam a primeira dose da medicação em março. São Caetano bateu a meta esperada de 80% de adesão. O ciclo de imunização é realizado em 3 etapas. Depois da primeira dose, a segunda aplicação é feita após 6 meses e depois de 5 anos ocorre a reaplicação da vacina. O procedimento é realizado pelos profissionais da saúde em todas as escolas da cidade, municipais, estaduais e até particulares. Os pais ou responsáveis devem entregar um termo de consentimento autorizando a vacinação. Eles também podem levá-la em qualquer unidade básica de saúde, caso não queiram que a menina receba a vacina na unidade escolar. A recomendação da Prefeitura é de que as garotas de 12 e 13 anos que não foram imunizadas em 2014 procurem uma UBS mais próxima. E agora vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial fechou em baixa de 0,51%, cotado a R$ 3,89.
O euro encerrou com desvalorização de 0,23%, vendido a R$ 4,31. E a Bovespa terminou o dia em baixa de 0,35%. As prefeituras da região transferiram o feriado do funcionário público comemorado quarta-feira, amanhã, dia 28 de outubro, para sexta-feira, dia 30. Confira agora o que abre e fecha nessa data. Por conta da transferência da data para sexta-feira e da emenda com o feriado de finados na segunda-feira, os órgãos públicos retomarão as atividades somente na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. Em Santo André, as unidades de pronto atendimento vão funcionar normalmente em plantão de 24 horas, assim como o serviço funerário e coleta de resíduos. Em São Bernardo, as UBSs e os centros de especialidades funcionam até quinta-feira, dia 29, e retomam os trabalhos na terça-feira. As UPAs, prontos-socorros e centros de atenção psicossocial ficarão abertos 24 horas. Já em São Caetano, departamentos e setores públicos da cidade estarão fechados ou vão funcionar em esquema de plantão para os serviços especiais ou de emergência. Em Diadema, as UBSs não vão funcionar durante o feriado, mas o pronto-socorro, hospitais e serviços de emergência estarão disponíveis 24 horas. Em Mauá, os serviços emergenciais de saúde e coleta de resíduos irão funcionar normalmente, assim como o serviço funerário. No próximo bloco, eu converso com a nutricionista Renata Graziella. Continue conosco, J Mais ABC volta já já. De volta com o nosso repórter Leandro Amaral, que continua ao vivo na cidade de Santo André. Boa noite, Leandro. Pois não, Isabelle, voltamos mais uma vez a falar aqui de Santo André. E você se recorda que no bloco anterior eu deixei no ar que nós voltaríamos falando do aniversariante desta terça-feira, né, Isabela? Acho que já deu para adivinhar, né? Quem que está fazendo aniversário, morador ilustre aqui do ABC e que reuniu a atenção da classe política hoje. É morador do ABC, mas está comemorando a festa lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo, no Instituto Lula. Agora já dei toda a pista, né? O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é o mais novo setentão do Brasil. Hoje, completando 70 anos de vida, recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais, vídeos gravados, inclusive por prefeitos do ABC, todo mundo elogiando, aquela coisa toda que tem, né? Puxação de saco em aniversário, sabe como é, né, Isabelle? E nesse momento ele está comemorando a festa no Instituto Lula. Só que essa festa, Isabelle, está bem menor do que era para ser. Por quê? Justamente no dia de ontem, teve a operação da Polícia Federal, chamada Zelotes, que investigou o endereço de 3 empresas do Luiz Cláudio, filho do Lula, conhecido como Lulinha. E o Lula ficou pé da vida, em especial com a presidente Dilma Rousseff. Tanto que também foi alvo do noticiário hoje, esse distanciamento entre os dois, tanto que a Dilma, para de última hora apagar toda essa situação, cancelou os compromissos em Brasília e acabou de desembarcar aqui em São Paulo também. A Dilma está neste momento no Instituto Lula, abraçando o seu grande interlocutor, o seu mentor político. Então, o aniversariante do dia, para não falar que não fizemos o registro, Luiz Inácio Lula da Silva fazendo 70 anos, mas não com os presentes que ele queria, até por conta de toda a Operação Zelotes que ontem fez o que fez em relação às empresas do filho dele, viu, Isabelle? E por falar, já que a gente está em Santo André, não é só o Lula que faz aniversário hoje não, viu? Tem um outro nordestino, um outro nome da política e que também faz uma idade cheia e que está completando mais uma primavera hoje. Trata-se de Ailton Lima, vereador aqui pelo Solidariedade, ao contrário de Lula, que hoje faz 70, o Ailton Lima faz 50 anos, é pernambucano também, mas as coincidências pararam aí, até porque Ailton Lima é um dos maiores críticos, é contumaz na crítica ao Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André, viu, Isabela? Então, essas as informações do cenário aqui de São Bernardo, lembrando que amanhã o nosso direto da Câmara é de São Bernardo, nós vamos acompanhar tudo o que acontece, vamos trazer a fala dos vereadores, como fazemos todas as quarta-feiras, e também um outro registro que a gente recebe aqui, aliás, recebi de última hora, você que é morador de São Caetano do Sul, você que nos acompanha neste momento,
Prepare o bolso para o ano que vem. A Câmara acabou de aprovar aquilo que a gente trazia já antecipando na sexta-feira, aumento no valor do IPTU. O Imposto Predial e Territorial Urbano de 2016 vai vir com uma correção de 9,49%, ou seja, o valor desse ano mais a inflação dos últimos 12 meses, 9,49%. Da mesma forma também foi aprovado o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. Aquelas pessoas, aqueles que nos acompanham e têm pendências com a Prefeitura, poderão abrir uma negociação para tentar quitar os débitos. Isabelle, voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC. Obrigada, Leandro. E só para ratificar, ao contrário do que apareceu no vídeo, o dólar comercial fechou em baixa de 0,51%, cotado a R$ 3,89. E o euro encerrou com desvalorização de 0,23%, vendido a R$ 4,31. E a Bovespa terminou o dia em baixa de 0,35%. E agora eu converso com a nutricionista Renata Graziella. Boa noite, doutora. Tão jovem. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Boa noite, obrigada. Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte da capa de muitas revistas sobre saúde, né? Porque quando a gente fala de dieta, a gente tem que pensar numa dieta balanceada, né? Você tem que emagrecer com saúde. Concorda, doutora? Exatamente. Então, é um tema, assim, bem polêmico, porque existem vários fatores que conversam sobre isso. E os alimentos termogênicos, assim, são bem procurados em consultório, ou todo mundo quer tomar. Por quê? Porque eles fazem acelerar a queima de gordura. Acelera o metabolismo. Exatamente. Alimentos termogênicos ajudam a emagrecer. Você sabe o que significa alimento termogênico? A doutora vai explicar. Isso. Então, assim, os alimentos termogênicos, eles vão ajudar a aumentar a temperatura corporal, então seu metabolismo vai ficar mais acelerado e, consequentemente, ele vai queimar mais gordura. E aí existem alguns mais específicos que têm esse benefício. Como, por exemplo? Podemos citar a cafeína, por exemplo, do chá verde. Além dele ser um alimento antioxidante, ele também ajuda. A cafeína que você diz é o cafezinho do dia a dia? Isso, pode ser no cafezinho, pode ser no chá verde. Então, são alimentos assim que têm um teor maior e eles são antioxidantes também. Então, eles têm esse efeito. Mas também não adianta tomar, eu conheço minha mãe, por exemplo, se deixar tomar 2 garrafas de café em um único dia. Aí não faz o efeito que nós gostaríamos, né? E assim, tem que tomar um certo cuidado, porque existem as contraindicações também. Porque apesar do benefício de ser antioxidante, de ser termogênico, eles também podem, em excesso, aumentar a ansiedade, de repente levar a pressão arterial. Então tem que ter moderação no consumo. O que você diz de moderação? São o quê? 2 xícaras de café por dia? Na realidade, tem que contabilizar a cafeína do dia todo, porque, por exemplo, no chocolate amargo tem cafeína, no chá verde... Mas quando a mulher está na TPM, né, adora um chocolate. Então, assim, é muito relativo, mas aí, uns 2 a 4 cafezinhos por dia, de repente, poderia ser uma dose adequada. Entendi. Qual outro tipo de alimento que a gente pode considerar termogênico, que auxilia no emagrecimento? Tem a pimenta vermelha, que tem a capsaicina, então ela também é um poderoso antioxidante e termogênico. Então ela pode estar presente na refeição, ou pode ser numa sopa, pode ser num peixe, pode ser isolada, com o arroz, a carne, então... Eu gosto de fazer pimentinha vermelhinha com a pimenta verde docinha, sabe? Aquela pimenta verde que você faz. Hoje mesmo eu almocei a pimentinha, eu pico bem pequenininha a pimentinha vermelha, misturo com alho e fica uma delícia. Sim, fica uma delícia. Gostoso. Apesar que as vermelhas, elas com sabor mais fortes, elas têm esse maior poder de ser termogênica. Eu misturo, eu pego a verdinha, que é a docinha, e aí pego uma pimentinha vermelha só, pico bem pequenininha e misturo com a verde, que é docinha. Fica gostoso. Excelente. Qual outro tipo de alimento? Gengibre me disseram que é bom, não é? O gengibre O gengibre também é termogênico, ele tem o gingerol, que é um componente dele, ele é anti-inflamatório. Além desses alimentos serem termogênicos, eles vêm com outros benefícios aliados.
Então, ele pode estar num chá, pode estar numa sopa, pode ser consumido puro. Então, o gengibre é excelente suco também. Lá em casa a gente fez bastante suco com gengibre, abacaxi com hortelã e gengibre, melancia com gengibre, já tomou? Fica bom, né? Fica ótimo, Eu também gosto. bem indicado. Eu gosto. Qual outro tipo de alimento? A gente pode citar os alimentos ricos em ômega 3, que são as gorduras boas. Pode ser oleaginosas, castanhas, amêndoa, semente de chia. Os peixes também, o salmão, o atum, a sardinha, também eles contribuem com isso. Dizem que é bom a gente comer, a mulher especialmente, comer 2 castanhas do Pará por dia, né? Excelente, que tem o selênio e é um antioxidante também. Mas só 2, hein, gente? Não vai comer o pote inteiro, dá vontade. Às vezes eu pego 2 e falo, não, só mais 2. Quando eu fui ver, já comi 10, né? Tem que tomar cuidado. É igual a pipoca, né? Você pega uma, não consegue comer uma pipoca, você vai comendo sem parar. Chá de hibisco também é um alimento, pode ser considerado alimento termogênico? Sim, o chá de hibisco excelente. Além dele ser termogênico, ele também é diurético. Então, quando a pessoa está inchada, retendo muito líquido, então ele contribui bastante. Então, um chazinho de hibisco com gengibre, excelente no emagrecimento. Você sugere a gente tomar esse chazinho a que horas do dia? Na realidade, ao longo do dia. Então, você pode estar tomando desde manhã até a tarde. 1 litro por dia de chá, assim, vai contribuir bem para desinchar. Exatamente. Para tirar a retenção de líquido, né? Bom, por falar em retenção de líquido, eu também vi nas prateleiras dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem aquelas prateleiras enormes para um setor específico de diabéticos. E o que me chamou a atenção é que a maioria dos remédios continham canela, que é a cinnamon, que eles chamam lá. A canela também é um alimento termogênico? A canela também. Tudo tem canela para diabético. Aí eu falei, bom, alguma coisa tem, né? Exatamente. Além dela ser termogênica, ela também ajuda a diminuir a ansiedade. Então, quando está com vontade de comer um doce, por exemplo, uma banana com a canela, ela já inibe isso. Mas sem o açúcar, né? Exatamente. É gostoso, banana, canela e açúcar, mas o açúcar você deixa de lado. O segredo para não utilizar é utilizar a banana bem madura, porque ela libera a frutose da própria fruta e não há necessidade do açúcar de adição. Você acha que é melhor a banana prata, nanica ou a ouro? Ou a maçã? A banana nanica, ela tem um poder de doçura maior. Aí fica mais docinho. Isso. Porque a prata puxa mais, né? É mais rançosa. Né? Todas benéficas, mas em doçura seria a nanica mesmo. Muito bem. E aquele, posso considerar, não sei se é mito ou verdade, quero que você me responda aqui. É verdade que quando a gente acorda, é bom para acelerar o metabolismo, ou seja, eu considero que talvez seja termogênico e que acelera o emagrecimento, tomar antes de qualquer coisa, em jejum, um copo de água bem gelada? Na realidade, assim, as bebidas geladas, realmente, elas favorecem a acelerar o metabolismo. Então, a gente está lá com a temperatura corporal, então, para manter aquela temperatura, uma bebida gelada vai estimular mais isso. Então, seu metabolismo vai trabalhar mais. Não necessariamente a água, pode ser um suco, pode ser uma água com limão, não necessariamente somente a água. De preferência a água, ou pode ser também o chá, essa água com limão também é benéfica. Então, ao longo do dia, pelo menos 8 copos para manter uma boa hidratação e gelado de preferência. Sempre gelado. E água com gás? Faz bem? Não, água com gás adoro água com gás, gente. Deve ser evitada. Gosto demais. Ela desequilibra o pH para poder absorver melhor os nutrientes, digestão. Então, o ideal é a água sem gás. Muito bem. Todos podem consumir esse tipo de alimento que a gente comentou aqui, né? A gente tem alguns exemplos de alimentos termogênicos, ou existe alguma contraindicação? Na realidade, assim, sempre tem que averiguar bem, porque a pessoa pode ter alguma intolerância, alguma alergia, ansiedade e tomar em excesso algum que tenha muita cafeína. Então, o ideal é sempre adaptar a dieta para cada um, porque vai ter um benefício melhor e a quantidade adequada, individualizando isso. Muito bem. Muito obrigada, doutora Renata. Obrigada pelas informações. Espero que tenha sido útil para você que acompanha o J Mais ABC. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E dessa forma, o J Mais ABC de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez sua companhia. Sugiro que você continue conosco, porque agora você confere as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. E às 20h15 tem o nosso querido apresentador Léo Lucas com o seu Esporte Mais.
Obrigada, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.